Olá, bem-vindos todos e todas a um canal onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Hoje a gente vai continuar com as perguntas da Maria Antônia sobre a mandala terapêutica e dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que é minha experiência de quase 30 anos, eu vou respondendo para ela e refletindo também ao mesmo tempo, porque como eu falei para vocês no vídeo anterior, Maria Antônia tem perguntas sempre muito interessantes e às vezes nada relacionadas ao meu próprio universo. Isso é muito bacana, isso é muito especial, porque faz também com que o terapeuta reflita mesmo, né, de onde surgem as dúvidas, que às vezes para mim é uma coisa tão clara, mas que não é claro para todo mundo. Então vamos lá. Tá preparada? Super preparada. Eu espero estar. Espero que sim. De novo, Delícia está aqui na frente das câmeras e é uma coisa assim que eu venho pensando há muito tempo, é assim, como é um grande desafio para todos os profissionais sérios que lidam com as mandalas terapêuticas conseguirem fazer uma diferenciação, Miriam, entre a mandala, que a Miriam já explicou em vários vídeos anteriores, a origem, que nós encontramos espalhadas pelo mundo significados religiosos, esotéricos, e a mandala terapêutica. Porque senão, sabe, Miriam, eu sempre falo para ela, precisamos sempre deixar isso muito claro, porque é muito diferente, são campos diferentes, né, Miriam? Sem julgar, sem valor, mas o recurso da mandala terapêutica, agora, depois desse 1 ano e meio no canal, eu já entendi perfeitamente que se trata de um recurso refinado e, ao mesmo tempo, simples de ser acessado. Então, eu queria que você explicasse para a gente, assim, quais são essas diferenças desse percurso terapêutico dentro de um campo e as outras abordagens com a mandala. Bom, eu acho que é uma pergunta muito legal, acho que muita gente pensa sobre isso e se confunde. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro é, a mandala terapêutica, ela tem a intenção da gente se autoconhecer. Então, não é uma coisa que você faz, por exemplo, só com a ideia de relaxar, com a ideia, às vezes, de trazer a sua mente mais calma, quase uma meditação, que pode ser muito benéfico, mas não tem o mesmo olhar, começa daí. Um outro ponto também é essa confusão, né? A mandala terapêutica, você vai estudar níveis da mente, você vai entender sobre conteúdos psíquicos, de onde surge lá do inconsciente, o que isso tem a ver com a sua vida cotidiana, complexos, questões pertinentes a esse universo. E às vezes uma mandala que é artística ou até mística, né, ela pode trabalhar um pouco com os aspectos meditativos e tudo, mas não tem essa intenção. O que é complicado mesmo, Tonha, é quando as pessoas confundem as coisas. Então, às vezes, elas trabalham com a mandala ou mística, ou artística, e querem fazer um trabalho terapêutico sem ter, às vezes, uma base teórica sólida. Aí é importante. Isso é complicado. Complicado e importante, né, Miriam? Complicado e importante, porque, primeiro, o mandala não é achismo, e eu não estou dizendo com isso que nenhuma área do misticismo, o tarô, nada disso seja achismo. O que eu estou dizendo é que é próprio do recurso, se você tiver a intenção, né, de trabalhar com inconsciente e tudo, que você conheça isso primeiro. Não dá para você, assim, só intuindo, achando, porque tem essa imagem, porque tem isso significa aquilo. Isso é muito superficial e, com todo respeito, perigoso. Bom, mas para a gente fugir do perigo e dos achismos e dos negacionismos e todos os ismos, a questão do estudo, né, Miriam? Porque eu vejo, a Miriam estuda profundamente, além da clínica, ou ela está na clínica, ou ela está estudando e agora ainda adaptando para essa linguagem, que é a linguagem da internet. O fato é que o estudo está sempre na vida da Miriam como arte terapeuta. Eu queria que você contasse para a gente qual é a linha de estudo, quer dizer, quem quiser saber mais da mandala, por onde seguir? Como é isso? Como é esse percurso? Eu acho que a primeira coisa você define também qual que é a sua base teórica. Então tem junguianos que trabalham com a mandala, tem psicólogos transpessoais que trabalham com a mandala. Você define qual é a tua linha terapêutica, né? Qual que é a tua base teórica? Depois existe mesmo a compreensão da mandala. Então você vai estudar bastante sobre o percurso do Carl Gustav Jung, junguiano obviamente. Você vai conhecer outros autores, Tucci, Kellogg, Marie von Franz, bom, N autores. Você vai se aprofundar.
que eles falaram, como eles pensaram. E o mais importante, Tonha, assim, vai olhar milhares de mandalas e estudar. Porque não é olhar e achar. 60, eu me lembro, puxa, quando eu comecei, cada mandala de cada paciente, cliente, eram horas. Porque se anota, o amarelo indica isso, puxa aqui, eu acho que tem aquilo. Aí tem uma coisa chamada supervisão. Né? O profissional sério faz supervisão. Com quem? Com quem sabe mais do que a gente. Então, anos de supervisão com pessoas que já trabalhavam e conheciam muito mais do que eu. Né? Conhecem mais do que eu, têm mais idade, mais experiência. Isso ajuda, né? E dá consistência para o trabalho. Bom, e depois que a gente segue esse percurso e tem ao nosso lado, por exemplo, eu, que bom, já entrei, né, gente? Óbvio que eu já estou interessadíssima na mandala e óbvio que eu já estou tendo experiências incríveis com esse recurso através das experiências da Miriam, acompanhando sistematicamente. Quando a pessoa se decide a abraçar esse percurso, qual o tempo desse processo? Bom, tem duas coisas diferentes. Tem um tempo de se autoconhecer, então como paciente, como cliente, e esse trabalho de autodescoberta mesmo, ele é longo, né? Isso não acontece do dia para a noite. E tem um outro percurso que é como profissional. Se você quer trabalhar com esse recurso e você é um profissional de uma área terapêutica ou uma área de desenvolvimento humano, um tempo mínimo, assim, de 1 ano e meio, para você começar a ter, bom, a estrutura da mandala, o que quer dizer, por quais os níveis de consciência você vai percorrer. Depois tem uma coisa que é aprofundar. Como aprender uma língua, Tonha? Entendi. Você aprende primeiro as frases, os verbos mais simples e tudo, e já é bastante. Você consegue se comunicar, mas tem uma hora... A fluência precisa quase morar no país, ou seja, para conseguir acessar tem que ver muitas mandalas, fazer muitas mandalas, né? Aprofundar, né? A ideia é continua. Hoje também tem isso, né, gente? Um final de semana de um curso de mandala, você sai lendo mandalas de pacientes. Não existe isso primeiro, se constrói ampliação simbólica, ninguém lê. Não existe ler a mandala, não é assim. Né? E tem essa coisa de que assim, leva tempo, como um bom psicólogo leva tempo, como um bom professor leva tempo. As árvores levam tempo para florescer, para crescer, enfim. Processo, a gente está meio roubado da ideia de processo, né? E fica achando que tudo é para amanhã, né? Não é, isso tudo tem um tempo. Por isso o nosso tempo agora acabou e a gente volta na próxima semana, porque o assunto não acabou, embora o tempo previsto tenha acabado. Miriam, obrigada, adorei de novo e até a semana que vem. Obrigada a vocês todos, espero que se você também tiver alguma pergunta, você escreva pra gente aqui, porque a gente pode inserir, inclusive, no nosso próximo episódio, onde Maria Antônia continuará com a gente por algumas vezes. Um grande abraço e até a semana que vem.